Olá, que Deus esteja te abençoando grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Estamos hoje na aula número 10. Nós estamos desenvolvendo essas aulas. Se você não participou das anteriores, entra lá no nosso canal no YouTube, SEB Brasilândia, e você vai ter desde a primeira aula até a aula número 10 que hoje estamos transmitindo. Nós já falamos aqui sobre a Bíblia, né, a origem da Bíblia, nós já falamos aqui sobre a divisão dos livros, né? Às vezes a gente tenta conhecer e ler a Bíblia, mas se a gente não tiver um parâmetro, alguém que nos ajude, que nos dê uma dica, um discipulado, né, uma orientação, a gente acaba lendo e não acaba entendendo a Bíblia. Então, foi dessa maneira que nós estamos criando esta aula, esse estudo bíblico. Então nós falamos três aulas, nós falamos sobre a divisão dos livros, como eles foram divididos, explicando certinho para que você possa compreender, e pode ter certeza que nós vamos voltar a falar várias outras vezes para que fique bem gravado, bem firmado cada assunto que tratamos aqui. Falamos também sobre a origem do diabo, falamos também sobre a origem de Deus, quem criou a Deus, né? Só estou dando aqui fazendo uma propagandinha para você ir lá e assistir as nossas aulas, né? E também falamos também sobre alguns assuntos importantes que nos ajudam a entender a palavra do Senhor, tá? Então nós estamos aqui dando esses estudos para que a gente possa compreender a palavra, ler a palavra, compreender. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito debatido, que é a queda do homem. Tá? Então a gente está caminhando, a gente deu um início, estamos dando um início, estamos vindo lá do livro de Gênesis, né? Começamos hoje a caminhar no livro de Gênesis. Falamos, uma das coisas que eu esqueci, falamos sobre a criação, né? Demos 2 aulas aí falando sobre criação, como a terra foi criada. E agora nós vamos falar aí sobre a queda do homem. É uma das coisas que é bem pregado nas igrejas, é bem falado nas igrejas, mas será que você já parou para pensar? E eu vejo que tem muitas pessoas que têm muitas dificuldades de compreender, né? De compreender essa tese. Eu vejo que as maiores perguntas das pessoas eram tipo assim: por que Deus então criou o homem para o homem pecar? Por que Deus criou o homem e colocou lá no jardim do Éden uma árvore para que o homem pudesse ficar ali limitado, né? Por que ele já não criou aquele jardim e falou: olha, disse para o homem, pode comer de todas as árvores da terra, pode ficar aqui à vontade, viva, cresça, multiplica? Porque Deus colocou ali uma situação para que o homem pudesse ser testado. Outras pessoas dizem assim: puxa, Deus foi maldoso, Deus colocou ali algo para instigar o homem, Deus sabia que o homem ia cair, Deus sabia que o homem ia pecar. Então, algumas pessoas ficam questionando, trabalhando, né, viajando, e eu creio que eu começo essa aula hoje falando sobre uma coisa muito importante, né? A primeira coisa que eu vou falar aqui é sobre o propósito de Deus, tá? Tem pessoas que trocam essa palavra propósito como destino. Já vi gente falando assim: olha, cada um tem o seu destino, a pessoa nasce já com a data que vai morrer, né? E eu vejo que não. Eu vejo tudo que Deus criou tem um propósito. Propósito é diferente de destino. Destino, vou explicar o que é destino. Destino é você nascer e saber que você vai morrer e aquela vai ser a sua vida, já foi determinada, já foi escrita. Propósito significa o quê? É um sonho, uma necessidade do Criador para com a sua vida. Significa o quê? Em outras palavras, todo pai e toda mãe tem um propósito para o seu filho, que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele aprenda inglês, que ele aprenda a tocar um instrumento, que ele tenha uma boa profissão, que ele case, que ele faça isso, faça aquilo. Ou você pensa que uma mãe, quando o filho está na barriga, ela põe a mão na barriga e fala assim: meu filho vai ser um estrupador, meu filho vai ser um bandido, meu filho vai ser um ladrão, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. Nenhuma mãe tem um propósito desta maneira para o seu filho. Então, quando nós falamos do propósito de Deus,
que Deus, mesmo que o homem esteja caído, mesmo que o homem esteja passando por luta, por dificuldade, o propósito de Deus continua sendo trabalhado no coração do homem para trazer o homem de volta. Então, quando nós falamos assim, é que Deus tem propósito em todas as coisas. Não é que Deus ele deixou todas as coisas, o homem fazer tanta lambança, porque de alguma coisa ele vai trabalhar. Não. Deus ele utiliza de situações ruins na nossa vida para concluir o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Que nós possamos ser salvos, que nós possamos sermos abençoados, que nós possamos ser e revelar a imagem de Deus. Quando Deus criou o homem e criou a mulher, ele disse assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fala conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele está dizendo assim, conforme o meu caráter, conforme a minha aparência interior. Então Deus queria trazer ao homem a aparência de Deus ao homem, trazer o caráter de Deus na vida do homem. Mas para que o homem pudesse aprender o caráter de Deus, o homem precisava sempre aprender que havia e existia os dois lados. O homem deveria entender qual é as dificuldades da vida, o homem deveria passar por uma dificuldade, porque se o homem ficasse ali no Jardim do Éden, apenas descansando, apenas comendo e bebendo, ele não seria o homem que hoje eu e você somos, produtores, multiplicadores, trabalhadores, vamos desenvolver coisas, inteligência, porque o homem em si, eu quero dizer assim, quero te chamar a atenção e dizer assim, quando nós estamos muitas das vezes, igual nós estamos gravando esse estudo, nesse ano que nós queremos esquecer, né, em 2020. Então esse ano de 2020 que nós estamos gravando esse estudo, ele foi um ano difícil, um ano complicado, um ano de pandemia, que nós tivemos que ficar afastado das nossas atividades, que nós tivemos que ficar longe da igreja, longe do trabalho. Então eu vejo muitas pessoas falando assim, é ruim ficar em casa, é ruim ficar sem poder sair, sem poder fazer aquilo que a gente estava acostumado a fazer. E assim, na vida do homem, o homem ele precisa do trabalho, ele precisa de fazer atividade, o homem precisa passar por algumas lutas, por algumas dificuldades para valorizar aquilo que tem. Porque se o homem ficasse vivendo no Jardim do Éden, sem fazer, sem exercitar, sem fazer nada, ele ia ficar uma vida sem valor, ele ia ficar ali somente dependendo de Deus, né? Não que nós não venhamos a depender de Deus. Eu quero que você entenda, nós dependemos de Deus todos os momentos, mas o homem precisa, como foi a ordem de Deus quando criou o homem, Deus disse assim, crescer e multiplicar. Né? Então significa o quê? Que o homem precisa evoluir na vida, ele precisa crescer, ele precisa avançar. Então quando eu falo do propósito de Deus, eu estou falando que Deus ele trabalha mesmo quando nós estamos caídos, quando nós demos tudo errado na vida, ainda Deus pode nos levantar e nos tirar. Quantas e quantas histórias nós vemos de pessoas que tiveram fracassos, que pessoas que tiveram dificuldade na vida e hoje estão ensinando as outras pessoas a não passarem pela mesma dificuldade. Eu vejo aí pessoas que passaram pelo mundo das drogas, que foram viciados e hoje estão dando treinamentos para jovens e adolescentes para que não entrem neste mundo. Então eu vejo aqui uma grande lição, uma grande aula de Deus, de vida para todos nós. E você e eu que estamos hoje participando da aula, possamos entender que Deus tem propósito em todas as coisas, porém, Ele sempre vai dar a nós o livre-arbítrio, o poder da escolha, e que eu e você possamos fazer a escolha certa. Então, vamos se aprofundar na aula. Eu quero ler aqui Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem. Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E ela pergunta à mulher: Foi isso mesmo que Deus disse? Não coma nenhum fruto da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, porque do contrário vocês morrerão.
Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, que era atraente aos seus olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido. Grave isso. Comeu e deu ao seu marido. A Bíblia não fala que ela levou ao seu marido. Significa que Adão estava ali também juntamente com ela, tá? É um dos detalhes aqui que a gente precisamos trabalhar nesse sentido. Deu ao seu marido, comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrirem-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde vocês estão? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que vocês estavam nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual eu proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me destes por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou então à mulher: o que foi que fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e do pó comerá todos os dias da sua vida. Tá? Um detalhe muito importante aqui nesse texto fala sobre um momento em que o propósito de Deus é estabelecido. Deus coloca o homem e a mulher ali. Qual a finalidade de Deus colocar o homem e a mulher e criar o homem e a mulher? Primeiro, nas aulas anteriores nós falamos sobre a criação do diabo. Ele nunca foi criado como diabo, ele foi criado como anjo de luz. E ele, como anjo de luz, ele era um dos anjos diferente dos outros anjos. Tanto que Deus, uma das coisas que Deus na sua criação, ele sempre deu a liberdade do livre-arbítrio à sua criatura, aquilo que ele criava. Deu liberdade de expressar, de falar, tanto que a gente vê que Lúcifer ele conseguiu a atenção da terça parte dos anjos do céu. Ele conseguiu trazer os anjos em seu favor, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. Então nós vemos que o diabo, Lúcifer, ele teve a legalidade de falar, de compartilhar com os anjos, de trazer ali os seus pensamentos àqueles anjos que estavam ao seu lado. Então nós percebemos que Deus, quando criou o homem, ele criou com qual propósito? De colocar o homem ali para louvar, adorar a Deus, ser ali, não que fosse para ser colocado no lugar daquele anjo de luz que era responsável pela adoração, mas Deus queria colocar ali, criar o homem e a mulher, e quando ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nós vemos ali o propósito de Deus que queria o quê? Ter, através do homem, um momento de relacionamento diferenciado do que ele tinha com os anjos. O homem era diferente dos anjos. Deus queria ter um relacionamento mais próximo com aquele ser que ele havia criado, homem e mulher. E Deus restaurou a terra, Deus preparou a terra. E quando Deus criou o homem, pense um pouquinho comigo, Deus, como nós já falamos aqui, as qualidades de Deus, como Deus ele é onipresente. Onipresente significa que ele está presente em todos os lugares. Onisciente, Deus conhece todos os nossos pensamentos. E onipotente, ele tem todo o poder. Significa que Deus, ele na sua grandeza, porque ninguém criou a Deus, Deus já existe e existia antes de todas as coisas. Deus estava criando agora um ser indefeso, um ser
com capacidade de poder, de escolha, de decisão. Deus estava dando a ele livre-arbítrio e Deus criou todas as coisas, criou os céus e a terra maravilhosa, grandiosa. E ele queria que aquele homem, ele pudesse crescer, ele pudesse valorizar, ele pudesse louvar a Deus, mas em nenhum momento Deus obrigou aquele homem a adorar, em nenhum momento Deus obrigou aquele homem a fazer as suas escolhas. E antes do homem ser criado, Deus, ele entendia, ele sabia que o homem poderia pecar, que o homem poderia sofrer a queda, né? Pecar diante do Senhor. E quando Deus então ele já faz sabendo que naquele momento Jesus, o seu filho, ele já tinha se entregado por amor daquele homem, daquela mulher que possivelmente poderia cair. Parece meio louco, né? Quando eu começo a falar isso, parece meio doideira aquilo que eu estou falando. Peraí, pastor, agora eu não estou compreendendo mais nada, porque o Senhor está dizendo que Deus, ele quando fez a criação, ele formou a criação, ele já sabia que o homem ia pecar? Sim, ele sabia dessa situação, porque Deus, ele tanto conhece o futuro, como ele conhece o presente. Então, queridos, quem aqui já assistiu aquele filme da Marvel, você está vendo que eu estou com uma camisa aqui da Marvel, do Capitão América, no Doutor Estranho ele tem o poder de ir para o futuro e consertar o futuro, ver o que vai acontecer no futuro e voltar para então corrigir o presente. Então o nosso Deus, ele tem todo o poder, ele conhece todas as coisas, e quando ele viu que o homem haveria essa possibilidade, o próprio Jesus se apresentou dizendo: Deus, olha só o amor de Jesus para conosco. Deus, né, disse assim: Pai, pode produzir, pode fazer o homem, que mesmo que o homem venha pecar, eu vou morrer por eles, eu vou me entregar por eles. Continue, porque o teu propósito é muito importante. Porque o homem é valioso. Por que o homem é valioso se Deus é tão grandioso, glorioso? Porque o homem é um ser parecido com Deus. Porém, todas as nossas atitudes que nós temos aqui na terra perante a Deus é sincero. Quando eu canto a Deus é sincero. Quando você assiste uma aula querendo conhecer a Deus, isso agrada o coração de Deus, porque isso que você está fazendo não é obrigação. Você está fazendo por livre e espontânea vontade. Quando a gente vai na igreja, a gente está fazendo por livre e espontânea vontade. Quando a gente dá um valor financeiro para abençoar a obra do Senhor, por livre e espontânea vontade. Quando eu canto, é por livre e espontânea vontade. Deus não queria um anjo que tinha uma responsabilidade de fazer aquilo. Deus queria criar um ser que por amor fizesse as coisas de Deus. Você não queria ser assim? Né? A gente fala assim, vamos supor que se você fosse rico, você é rico. Você queria que as pessoas andassem do teu lado só por causa do interesse, da tua riqueza? Amigos falsos? Não. Você queria amigos verdadeiros do teu lado. Independente da tua riqueza, você queria aquele que estivesse ali, falasse a verdade, fosse verdade o que ele está fazendo. Então Deus criou o homem e a mulher para que eles pudessem viver a verdade, pudessem viver aquilo que eles estão falando, pudesse ser aquilo que está dentro do coração deles. Então por isso Deus tem propósito. E para que o homem pudesse passar por todas essas etapas, o pecado foi importante. O pecado foi importante. O homem precisava entender o bem, o homem precisava entender o que era o bem e o que era o mal. Ele precisava entender isso. Então, nunca ache que as coisas ruins que às vezes eu e você escolhemos e passamos, e a gente pode dizer assim, puxa, eu nasci para viver dessa maneira. Não. Deus tem propósitos específicos e usar essa situação difícil da tua vida para que haja vitória na tua vida. Então, eu quero que você aprenda que tudo Deus tem um propósito e que não é para você ficar prostrado. E aqui Deus estava já preparando, quando criou o homem, Deus já tinha Jesus para morrer na cruz pelo homem. Jesus já tinha se entregado futuramente por aquele homem que iria pecar. E aqui nós vemos o propósito de Deus. Segunda coisa que eu vejo, a atuação da serpente. A serpente era um dos animais mais belos da criação. Alguns teólogos falam que a serpente ela voava, ela tinha o poder da fala, ela falava, um dos animais que falava. Né? Quando a gente vê aí alguns animais falando em desenho, quando a gente vê nos livros animais conversando, a gente fica espantado, mas a serpente tinha esse poder da fala. E o diabo, ele já era um anjo decaído, ele já era o diabo.
E ele estava ali na terra vendo aquela criação de Deus e, lógico, ele ia tentar de todas as maneiras atrapalhar o propósito de Deus, como até os dias de hoje. Ele está tentando atrapalhar o projeto e o propósito de Deus na sua vida. Então, o que o diabo, ele entra na serpente, ele se incorpora na serpente e usa das palavras da serpente, podemos dizer assim, ele primeiro engana a serpente, ele faz com que a serpente ela consiga alcançar o coração do homem e da mulher. Quando o diabo alcança o meu coração, o seu coração, ele vai conseguir fazer com que o propósito de Deus ele seja tirado da nossa vida. Ele vai nos levar a pecar, a errar e a falhar. Tá? Então a serpente foi também um ponto principal. Uma das coisas que o diabo sempre usou, tanto lá no céu como aqui na vida do homem, é o poder da dúvida. Você pode ver que quando nós temos dúvida do nosso coração, nós temos uma grande dificuldade. Quando nós acordamos pela manhã e temos a dúvida, isso vai gerar em nós uma incerteza, uma dificuldade. Hoje a gente vê muitas pessoas, você pode ver que as pessoas saem da igreja porque elas ficam com dúvida, será que aquilo que estão falando é verdade? Será que aquilo que falaram de mim? Muitas pessoas se afastam de Jesus por causa da dúvida. A dúvida gera em nós, será que se eu for por esse caminho vai dar certo? Se eu for por aquele caminho vai dar certo? A dúvida, tá? E aqui eu coloquei 3 atitudes antes, eu coloquei 3 atitudes antes do homem e a mulher pecar. Foram 3 situações que fizeram o homem pecar, que até os dias de hoje isso acontece na nossa vida. A primeira atitude foi o quê? A vontade da carne. Olha, a vontade da carne. É a primeira atitude que muitas vezes, antes do pecado chegar na nossa vida, a gente vai ver que a mulher, quando ela começa a conversar com a serpente, o que a serpente faz? Gera uma dúvida. Não, né? A serpente fala assim, o que Deus falou para vocês? A mulher falou assim, não, que nós podemos comer de todos os frutos da árvore do jardim, mas somente dessa árvore aqui, do conhecimento do bem e do mal, nós não podemos comer, porque se comermos nós vamos morrer. Isso foi o que Deus explicou. E a serpente então gera dúvida. Não, vocês não morrerão. O que Deus está querendo dizer a vocês é que quando vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a Deus. Vocês vão ter o mesmo conhecimento de Deus. Então ela transformou uma situação em uma falsa verdade. Então tudo que o diabo faz é transformar. E hoje a gente vê muita gente, não, Deus não vai lançar eu para o inferno, Deus não vai fazer isso, Deus não vai fazer aquilo, não, Deus não quer que eu tire do meu dinheiro para dar um dízimo, Deus não quer. Então, quer dizer, o diabo tem trabalhado com inverdades, tentando transformar aquelas inverdades em verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, por isso que o cristão tem que conhecer a palavra, o cristão tem que ser discipulado por alguém, o cristão tem que ser acompanhado por um pastor, por um sacerdote, tá? Então a gente tem que ser acompanhado por alguém que tenha uma experiência bíblica para nos orientar. Tá? Então a vontade da carne sempre vai querer prevalecer. Então a Bíblia fala que a mulher, vendo que aquele fruto era bom para se comer, desejável, então ela estava ali naquele momento, a carne estava falando mais alto, e a carne muitas vezes fala muito mais alto dentro de nós, a vontade da nossa carne. Segunda atitude, antes deles pecarem, foi o que? A cobiça através dos olhos. O texto que nós lemos fala que a mulher viu que a maçã, né, que a gente fala maçã, mas a Bíblia não fala que era maçã, tá? Eu já estou consertando um erro, que a Bíblia nunca falou qual foi o fruto que a mulher pegou, ela só fala que havia um fruto, tá? Então vamos supor que fosse a maçã. Ela viu que aquela maçã era bonita, era agradável, boa para se comer, então ela... Primeiro, a vontade da carne. Segundo, agora, os olhos começaram a cobiçar. E terceiro lugar, nós vimos que o homem, ele tem essas 3 fraquezas. Nós temos essas 3 fraquezas na nossa vida que a gente tem que combater direto. A vontade da carne, a carne quer fazer aquilo. Segunda coisa, nós comemos pelos olhos. Quando alguém faz uma comida, ele posta, você fala assim, agora me deu até vontade de comer, porque nós estamos comendo com os olhos. E aí vem o quê? Obter vantagem. Por que tem muitas pessoas que caem naquele conto do bilhete premiado? Porque elas acreditam que elas estão levando uma vantagem. Sempre quando alguém vem nos enganar, ele mostra uma vantagem. O diabo veio e falou assim, quando vocês comerem, vocês serão melhores ou igual a Deus.
Então, meu querido, nós temos que tomar muito cuidado, porque essas três atitudes sempre vai nos levar o quê? A viver ou a passar por um momento. Quando alguém vem com a droga, a carne dá vontade de ter aquela sensação, de viver aquilo que a pessoa está vivendo. Os nossos olhos olham, vê, observam e vê que não tem nada de errado que a gente vai conseguir controlar. E aí a gente vê que há uma possibilidade de uma vantagem, da gente tirar vantagem naquela situação. Então eu quero dizer a você que está aqui nos acompanhando que a queda do homem aconteceu para que o homem pudesse entender e perceber que a nossa maior luta está nessas três atitudes. Cuidar com a nossa, por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que possamos vencer a vontade da carne. Por isso que a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus, para que a gente consiga com os nossos olhos enxergar o lado espiritual, não somente aquilo que estamos enxergando, porque quando a gente olha o lado espiritual, a gente vai ver a maldade, a gente vai ver a dificuldade e obter vantagem. A gente tem que pedir para Deus tirar de nós todo orgulho. Nós não queremos simplesmente fazer as coisas para levar uma vantagem, para ganhar alguma coisa. Por isso que o Senhor tem que estar na nossa vida, para que possamos fazer boas escolhas, ótimas escolhas, e isso foi o significado da queda do homem. O homem deixou o propósito de Deus, o homem deu ouvido à serpente, a serpente gerou dúvida no coração do homem, e através dessas três atitudes, o homem pecou e foi afastado do jardim do Éden, e tudo começou e chegou onde eu e você estamos. Um forte abraço, até a próxima aula, aula número 11. Deus te abençoe.